Oi pessoal, sejam bem-vindos ao canal da família Chinho. Eu sou Carol Frutuoso, a Chinho Mãe, e nesse vídeo eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre como eu faço o meu devocional. Então esse vídeo vai ser um pouquinho diferente do que eu costumo trazer aqui, não vai ser vlog, não vou estar mostrando nada sobre o dia a dia, vou falar sobre devocional. Para quem não sabe, devocional é um tempo a sós com Deus, né? Um momento que você tira ali durante o dia para poder focar 100% em se conectar com Deus, em crescer espiritualmente. Eu sou evangélica, né? Quem me acompanha aqui deve saber. Se você não sabe, tá sabendo agora. E sim, eu faço devocional, que é o que a gente chama lá na igreja de TSD, Tempo a Sós com Deus. Também conhecido como devocional, tá, gente? E eu quero falar pra vocês como é que eu faço esse devocional, porque eu tive muito essa dúvida no início, né? Eu já fui evangélica, eu acabei me afastando do evangelho por anos, e aí eu voltei há pouco mais de um ano, e aí foi todo mundo junto, eu, André e Bia, a família inteira. Bia é uma criança, né? Mas assim, eu e André, eu voltei, André aceitou, André era católico, acabou aceitando, mas enfim, isso é papo para outro vídeo. Mas aí a gente começou junto a caminhada, nós três. Então hoje eu posso dizer com toda certeza que eu e minha casa servimos ao Senhor. Então sim, o devocional é extremamente importante para a vida espiritual, para a saúde espiritual de uma pessoa. E como é que eu faço o meu devocional? Eu sempre tive um pouco de dúvida sobre qual era a forma certa de fazer, se tinha que fazer logo de manhã, porque você já começava o dia, começando o dia já falando com Deus, né, e tudo mais. E eu percebi uma coisa muito importante para mim, que o devocional, a importância do devocional não é você seguir um horário, não é você seguir uma regra de você só pode fazer nesse horário, você só pode fazer desse jeito. O devocional é um momento que você dedica e você foca e você se entrega para Deus naquele momento. Não que depois você não vai mais se conectar com Deus, mas é um momento que, em meio a tanta correria que a gente tem no dia a dia, a gente dizia assim: Pai, Tu és a minha prioridade. Então, eu tenho sim um momento contigo todos os dias. Confesso que tem dia que eu não faço, tá, gente? Eu sou ser humana e não posso mentir aqui pra vocês. Me esforço para fazer todos os dias. Tem dia que não faço por conta da correria, mas eu confesso para vocês que quando eu faço, eu percebo que a minha vida espiritual fica muito mais forte. Eu percebo que eu consigo lidar com os problemas muito melhor do que eu daria se eu não tivesse feito o devocional. E por quê? Porque quando a gente está com o nosso espírito em paz, quando a gente está com o nosso espírito, a nossa vida espiritual saudável, tudo flui. Eu acredito muito nisso, eu acredito que tudo flui. Então eu percebo muito que quando eu não faço devocional, eu me sinto mais fraca, eu fico mais... o meu emocional se abala mais rápido. Então eu acho que é muito importante para a vida de um evangélico, de uma evangélica, ter esse momento com Deus, tá? Ó, a minha Bíblia é essa daqui, ó. Ela é linda, né? Toda rosinha. Ela é a versão tradicional, tá? Na verdade ela é a Almeida corrigida. Acho que não vai dar direito para vocês verem, mas ela é Almeida corrigida. Existe agora a Bíblia em algumas versões, né? Existe a NVI, existe a NTLH, que também é uma versão mais fácil, vamos dizer assim, de você entender. Mas a minha é essa tradicional, o que para mim é super tranquila, eu super entendo. E gosto muito dela também. Foi um presente que eu ganhei de aniversário de um casal de amigos. E sou muito grata e feliz pela minha espada, né? Pela minha arma aqui. Então, gosto de ler a Bíblia física, tá? Como é que eu faço meu devocional, para vocês entenderem? Geralmente eu não faço pela manhã. Tentei por várias e várias vezes fazer pela manhã, mas, como eu disse a vocês, não existe uma regra, você não tem que fazer de manhã. Pelo menos eu acredito dessa forma. Sim, é ideal quem conseguir fazer logo de manhã, porque você já começa o dia, primeira coisa do seu dia, primeira tarefa do seu dia é ter o seu momento a sós com Deus. Isso é incrível, isso é maravilhoso. Mas não significa que se você não fizer naquele horário de manhã, que Deus não vai te ouvir, que você que Ele não vai querer esse momento com Ele depois. Eu não faço de manhã porque eu tenho um sério problema em acordar cedo. Eu acordo de extremo mau humor. Eu não consigo, às vezes eu trabalho de pijama mesmo ainda, toda assanhada, demoro muito para despertar. Então de manhã eu não funciono para várias coisas. E o momento, o TSD, né, o momento a sós, tempo a sós com Deus, ou o próprio devocional, como a gente chama, ele tem que ser muito intenso. Ele não é uma coisa
de religiosidade. Ele não pode ser uma coisa de rotina, porque eu tenho que fazer o meu devocional. Não. Ele tem que ser algo prazeroso, ele tem que ser algo genuíno. Você tem que almejar aquele momento que agora eu vou parar tudo, eu vou me desligar das redes sociais, eu vou parar, esquecer os problemas e agora eu vou me conectar com Deus. Então, tanto faz se você faz de manhã, se você faz à tarde ou se você faz à noite. Pra mim, Carol, funciona muito fazer à noite. Por mais que eu tenha feito milhares de coisas durante o dia, à noite eu funciono muito. Enquanto de manhã eu sou muito lerda e eu não raciocino bem e eu não tô afim de nada, à noite eu sou uma bala. Eu penso o tempo inteiro, de madrugada vem as melhores ideias. Então sim, pra mim, o melhor horário do devocional é à noite. Então como é que eu faço? Primeiro eu oro, tá? A primeira coisa que eu faço é orar, porque quando você ora, você está conversando com Deus. Então eu oro para agradecer pelo aquele dia, pela minha família, enfim, você faz a sua oração particular. E aí depois que eu faço a oração, eu vou ler a Bíblia, tá? E por onde começo? Geralmente, na minha igreja, como a minha igreja é por célula, a gente tem um grupo que todo mês sai um livro do mês para ler. E aí eu acho maravilhoso porque acaba que nos orienta, nos guia, né? Porque às vezes você não sabe bem por onde começar. Aqui tem muita coisa maravilhosa, mas você não sabe qual livro começar. Então lá no grupo da célula sempre sai o livro do mês. Então, por exemplo, esse mês agora, que eu tô gravando esse vídeo em novembro. Então, esse mês de novembro a gente vai ler Tiago. Então, eu tô lendo Tiago, tá? Então, depois que eu faço a minha oração, o que é que eu faço? Eu vou ler o capítulo do livro do mês. Então, geralmente eu leio 2 capítulos por dia, tá? Na verdade, eu faço assim, ó. Eu vejo quantos capítulos tem aquele livro e vejo quantos que eu preciso ler para terminar dentro de um mês. Então, todo mês eu leio um livro. Então, Tiago, que é um livro bem pequenininho, eu tô lendo um por dia, porque, enfim, ele só falta um capítulo para eu acabar. Ele é bem pequenininho, então eu faço dessa forma. E provavelmente, quando acabar Tiago, eu já vou ver outro livro para não ficar o mês sem ler, tá? Porque quando você lê a Bíblia, Deus está falando com você. Então, quando você ora, você está falando com Deus, não que ele não possa falar com você em oração, muito pelo contrário. Ninguém limita Deus, ele fala como ele quiser, da forma que ele quiser, mas geralmente quando você se ajoelha para orar, você ali abre o seu coração, rasga o seu coração e fala para ele tudo o que você sente, todos os seus medos, todos os seus agradecimentos, tudo. E quando você lê a palavra, tudo que você lê aqui é palavra viva, de Deus falando para você. Então a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã. Então o mesmo versículo que eu leio hoje, Deus fala comigo de uma forma, daqui a 50 anos eu posso ler o mesmo versículo, ele vai falar de outra forma, ou da mesma forma também. Mas eu quero dizer que na Bíblia a palavra ela é viva, então ele está sempre falando com você. Então eu sempre oro para entender a palavra, para que ele me dê sabedoria, para poder interpretar e saber bem o que ele quer falar comigo. E faço esse momento. Então primeiro eu oro, depois eu leio a Bíblia e depois eu ouço louvores. Alguns louvores que sempre, principalmente louvores de adoração. No meu devocional eu não escuto nenhum louvor animado, batidão, nada disso, porque é um momento mais íntimo, é um momento de adoração. Então eu ouço louvores de adoração e aí eu choro, e aí eu me derramo, e aí eu me entrego. Então assim, esse é o devocional que eu faço. Queria contar um pouquinho para vocês, porque eu sei que tem muita gente que é evangélico, que me segue aqui também, e que ou não tem essa prática, ou tem, mas não sabe muito bem como faz. Então assim, não tô dizendo que aqui é certo nem errado aqui, tá? Eu tô dizendo como eu faço. Eu faço dessa forma, eu tento às vezes fazer de manhã, mas como eu já disse, não funciona pra mim, então eu faço geralmente à noite, que é quando eu me desligo de tudo, que aí eu faço minha oração, leio a palavra e louvo, né? Canto pra Deus. Agora uma coisa bem importante, não é porque que eu faço meu devocional à noite, que de manhã quando eu acordo eu não falo com Deus, né gente? Claro que não. A primeira coisa do meu dia quando eu acordo é falar com meu pai, é agradecer por ter acordado, é agradecer por ter tido uma noite de sono tranquila, em paz, por ele ter guardado minha casa, minha família. Então, independente do devocional, como eu disse, o devocional é um tempo que você tira para você tirar alguns minutos, se puder algumas horas, só focado ali no seu crescimento espiritual, em se conectar com o Espírito Santo. Mas não significa que você vai passar o resto do dia desconectado do céu. Não, muito pelo contrário, a gente tem que estar o tempo todo vigilante. Então, de manhã, a primeira coisa que eu faço é sim orar. Inclusive, é uma prática que eu tenho lutado comigo mesma, porque sempre que eu acordava, a primeira coisa que eu fazia era o quê?
pegar o celular, olhar redes sociais e já encher a minha cabeça com um monte de informação, às vezes que não ia agregar em nada, já começava o dia pesada. Então, venham brigando, lutando comigo, matando esse mau hábito para poder, a primeira coisa, quando eu abrir o olho, é não tocar no celular, porque às vezes é automático, né? Você acorda, a primeira coisa que você faz, até para olhar a hora, você pega o celular e já olha logo. Então, eu não tô tentando lutar contra isso. E sim, na maioria das vezes eu consigo, tem vezes que eu não consigo, confesso, mas isso é uma luta diária comigo mesma, né? Cada um tem sua luta e essa é uma das minhas lutas. É assim que acordar, a primeira coisa é agradecer ao meu Deus por mais uma oportunidade de ter acordado e pedir a presença do Espírito Santo no meu dia para que o meu dia flua com leveza e que nada de ruim aconteça. Mas e você? Me conta como é que você faz o seu devocional. Você faz devocional? Sabia o que era devocional? E como é que você faz? Qual é a versão da tua Bíblia? Comenta aqui embaixo, vamos fazer essa troca, porque a gente fala de tanta coisa aqui nesse canal. Esse canal é livre, como eu digo, aqui é o meu refúgio, onde eu sou livre para falar o que eu quiser. Então aqui eu não tenho que, eu só posso falar sobre isso, eu posso falar sobre o que eu quiser. E vou sim começar a trazer alguns temas sobre Bíblia, sobre Deus, porque eu trago minha vida real aqui para vocês e isso faz parte da minha vida real. Aliás, sem isso eu não sou nada, então isso é muito presente na minha vida. Então vou trazer aqui pra vocês, vou trazer umas capelinhas também, que eu gosto muito de louvar. E vamos ver se vocês gostam, tá bom? Comenta aqui embaixo como é que você faz o seu devocional, vamos fazer essa troca. Aproveita, se inscreve nesse canal, aqui embaixo tem um botão chamado inscrever-se. Inscreve nesse canal, ativa as notificações para você saber quando vai vir os próximos vídeos, para você ficar por dentro de tudo que acontece aqui na família Ashinho. E é isso, gente. Obrigada por ter ficado até o final desse vídeo. Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.